Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. Desde já quero agradecer o carinho da sua audiência e convido você a participar do Lotecando através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder nada aqui no som da Antena Esportiva. Deixe o seu like e deixe o seu comentário também. Além disso, você pode interagir pelo Facebook. O nosso Face é Rádio AE. É só você colocar lá na barra de pesquisas que você vai nos encontrar. Além disso, tem o aplicativo da Antena Esportiva disponível na Google Play e na Apple Store. De graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E também tem as redes sociais para você seguir a gente. O Twitter é o @SeLigaNaAntena e o Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. Antes da gente falar do concurso 1017 da Loteca, neste final de semana, quero dar uma dica importante para você, que é apostar na Bet Nacional, a casa de apostas parceira da Antena Esportiva. Você pode aproveitar as dicas que a gente traz para você aqui no Lotecando, para você fazer a sua fezinha lá na Bet Nacional. Para você apostar lá na Bet Nacional, é só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e na hora de você fazer o cadastro, é só você colocar o código de afiliado BEAntena, que também está na nossa tela para você que está no YouTube e no Facebook. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. É isso, já falamos então da Bet Nacional. Agora sim, vamos para o que interessa, que é o concurso 1017 da Loteca, com um prêmio estimado em R$300 mil para quem gabaritar os resultados dos 14 jogos da grade deste fim de semana. Ou seja, o prêmio volta para o patamar inicial depois de vários concursos com prêmios acumulados. E a programação do concurso 1017 contempla jogos do Campeonato Brasileiro Séries A, B e C, além de um jogo da Série A Team, o Campeonato Italiano. Jogo 1, Flamengo e Fluminense. Jogo 2, Aparecidense e Volta Redonda. Jogo 3, Avaí e Atlético Mineiro. Jogo 4, Brusque e Vila Nova. Jogo 5, Botafogo e Coritiba. Jogo 6, Sampaio Corrêa e Criciúma. Jogo 7, Red Bull Bragantino e Goiás. Jogo 8, Udinese e Inter de Milão. Jogo 9, Ceará e São Paulo. Jogo 10, Vitória e Figueirense. Jogo 11, América Mineiro e Corinthians.
Jogo 12, Juventude e Fortaleza. Jogo 13, Palmeiras e Santos. E jogo 14, Atlético e Cuiabá. A partir de agora vamos analisar tintim por tintim todos esses 14 jogos para quem sabe você faturar esse prêmio de R$300 mil neste final de semana. Vamos começar pelo jogo 1, clássico Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, domingo 4 da tarde no Maracanã, pela rodada 27 do Brasileirão Série A. O Flamengo é o terceiro colocado com 45 pontos, o Fluminense está na quinta posição, só corrigindo a informação, é o quinto colocado com a mesma pontuação. O Flamengo vem de empate no Brasileirão com o Goiás em 1-1 e o Fluminense venceu o Fortaleza em casa pelo placar de 2-1. As duas equipes têm compromissos, ou tiveram compromisso, neste meio de semana pela Copa do Brasil. O Flamengo fez o jogo de volta da semifinal contra o São Paulo e venceu no Maracanã por 1-0, se garantindo na final da competição. E o Fluminense visita o Corinthians nesta quinta-feira pela Copa do Brasil, jogo de volta da semifinal, em busca aí de reencontrar o arquirrival na final da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo do técnico Dorival Júnior conseguiu 3 vitórias e 2 empates, e o Fluminense do técnico Fernando Diniz tem o mesmo retrospecto. No entanto, o Fluminense vem de 2 vitórias nos últimos 2 jogos, algo que o Flamengo não conseguiu. Como mandante em 2022, o Flamengo tem 78% de aproveitamento e o Fluminense, como visitante, tem 63% de aproveitamento. As probabilidades indicam 39% de chances de vitória para o Flamengo, 37% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Fluminense. Vamos às dicas. O Flamengo defende uma invencibilidade de 7 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A e o Flamengo venceu apenas 2 dos últimos 10 clássicos contra o Fluminense. Isso por todas as competições, incluindo Campeonato Carioca, Copa do Brasil e por aí vai. Já o Fluminense venceu apenas 4 das 12 partidas que fez como visitante neste Brasileirão Série A e o tricolor das Laranjeiras venceu apenas 3 dos últimos 10 clássicos contra o Flamengo, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 2. Aparecidense e Volta Redonda. Sábado, 3 da tarde, no Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, pela rodada 5 da segunda fase do Brasileirão Série C, jogo que você vai acompanhar aqui no som da Antena Esportiva, através do YouTube, do nosso aplicativo e do Facebook. A Aparecidense é a quarta colocada do Grupo B com 4 pontos e o Volta Redonda é o terceiro do Grupo B com 4 pontos também. Na rodada passada, a Aparecidense venceu o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa por 3-2 e o Volta Redonda empatou com o Mirassol também fora de casa em 3-3, jogo que você acompanhou no som da Antena Esportiva na semana passada. O time goiano não teve compromisso meio de semana, o Volta Redonda teve pela Copa Rio e empatou com o Paduano em 2-2 pelo jogo de ida das quartas de final. Nos últimos 5 jogos, a Aparecidense do técnico Moacir Júnior conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e o Voltaço do técnico Rogério Corrêa vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A Volta Redonda vem de 3 jogos de invencibilidade. Como mandante em 2022, a Aparecidense tem 52% de aproveitamento e o Volta Redonda como visitante na temporada tem 36% de aproveitamento. As probabilidades indicam 42% de chances de vitória para a Aparecidense, 18% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Volta Redonda. São duas equipes que precisam da vitória para manter as chances de acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. A Aparecidense venceu apenas 4 das 11 partidas como mandante neste Brasileirão Série C. Além disso, o Camaleão acumula um jejum de 2 partidas. Tem vitória em casa pelo Brasileirão Série C. Já o Volta Redonda venceu apenas 3 das 11 partidas como visitante neste Brasileirão Série C. E o Esquadrão de Aço
acumula um jejum de 2 partidas sem vitória, atuando como visitante pela Terceirona. Jogo 3, Avaí e Atlético Mineiro. Sábado, 4h30 da tarde, na ressacada pela rodada 27 do Brasileirão Série A. O Avaí é o 18º colocado com 25 pontos, dentro da zona de despromoção, e o Atlético Mineiro é o 7º com 40 pontos ganhos. Na rodada passada, as duas equipes empataram em 1-1. O Avaí recebeu o Atlético na ressacada e o Atlético Mineiro recebeu o Red Bull Bragantino no Mineirão. Nos últimos 5 jogos, o Avaí, que demitiu o técnico Eduardo Barroca e contratou o Lisca, conseguiu 3 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Já o Atlético Mineiro, do técnico Cuca, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Avaí tem 48% de aproveitamento e o Atlético Mineiro, como visitante, tem 62% de aproveitamento. As probabilidades indicam 19% de chances de vitória para o Avaí, 34% de chances de empate e 47% de chances de vitória para o Atlético Mineiro, ou seja, o Galo favoritaço. Muito bem, as dicas são as seguintes: o Avaí acumula um jejum de 9 partidas sem vitória pelo Brasileirão Série A. E o time catarinense venceu apenas um dos últimos 10 duelos contra o Atlético Mineiro, válidos pelo Brasileirão Série A. Já o Galo sofreu apenas 2 derrotas nas 13 partidas como visitante que fez neste Brasileirão Série A. E o Atlético sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 8 duelos, atuando fora de casa diante do Avaí. Jogo 4, Brusque e Vila Nova. Sábado, 4h30 da tarde, no Augusto Bauer, pela rodada 30 do Brasileirão Série B. O Brusque é o 16º com 31 pontos e o Vila Nova é o 17º com 31. O Brusque é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Vila Nova é o primeiro time dentro da zona de despromoção. Na rodada passada, o Brusque perdeu para o Náutico fora de casa por 1-0 e o Vila Nova em casa derrotou o Guarani pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Brusque conseguiu apenas 1 vitória e 4 derrotas, enquanto o Tigre goiano vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante em 2022, o Brusque tem 59% de aproveitamento e o Vila Nova, como visitante na temporada, acumula 30% de aproveitamento. As probabilidades indicam 34% de chances de vitória para o Brusque, 40% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o Vila Nova, ou seja, uma tendência de equilíbrio. Isso porque o Brusque venceu apenas 2 das últimas 13 partidas pelo Brasileirão Série B. O time catarinense jamais venceu como mandante um duelo contra o Vila Nova em toda a história. Já o Vila Nova venceu apenas 2 das 14 partidas fora de casa neste Brasileirão Série B, e o Vila venceu apenas 1 dos 5 duelos contra o Brusque em toda a história. Jogo 5, Botafogo e Coritiba. Sábado, 7 da noite, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 27 do Brasileirão Série A. O Fogão é o 12º com 31 pontos, e o Coritiba é o 16º com 28. O Coxa é o primeiro time fora da zona de despromoção. Na rodada passada, o Botafogo empatou em casa com o América Mineiro em 0-0 e o Coritiba em casa derrotou o Atlético Goianiense pelo placar de 2-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Luiz Castro conseguiu apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Coritiba, do técnico Guto Ferreira, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante em 2022, o Botafogo tem 47% de aproveitamento e o Coritiba, como visitante, tem 35% de aproveitamento. As probabilidades indicam favoritismo para o Botafogo: 47% de chances de dar coluna 1, 29% de chances de dar coluna do meio e 24% de chances de dar coluna 2, ou seja, de vitória para o Coritiba. O Botafogo venceu apenas 3 das 13 partidas como mandante neste Brasileirão Série A
E o Fogão defende uma invencibilidade de 13 duelos como mandante contra o Coritiba. Uma invencibilidade que já dura desde 2002. Já o Coritiba ainda não venceu nas 12 partidas que fez como visitante neste Brasileirão Série A. E o Coxa venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Botafogo. Jogo 6. Sampaio Corrêa e Criciúma. Sábado, 7 da noite, no Castelão, em São Luís, pela rodada 30 do Brasileirão Série B. A Bolívia Querida é a 12ª colocada com 38 pontos e o Criciúma é o 10º com 39. Na rodada passada da Série B, o Sampaio Corrêa venceu o Novo Horizontino em casa por 2-1 e o Criciúma empatou com o Bahia em 0-0. O Sampaio Corrêa não teve outros compromissos além da Série B, ao contrário do Criciúma, que no jogo de ida da final da segunda divisão do Campeonato Catarinense empatou fora de casa com o Atlético Catarinense em 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Sampaio Corrêa conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Criciúma vem de 1 vitória e 4 empates. Como mandante na temporada, o Sampaio Corrêa tem 74% de aproveitamento e o Criciúma como visitante tem 39% de aproveitamento. As probabilidades indicam 31% de chances de vitória para o Sampaio Corrêa, 44% de chances de empate e 25% de chances de vitória para o Criciúma. Equilíbrio que é traduzido pela posição dos times na tabela de classificação e também pelos seguintes fatores. O Sampaio Corrêa sofreu apenas 1 derrota nas 14 partidas como mandante neste Brasileirão Série B. Além disso, o Sampaio Corrêa venceu 3 dos últimos 4 duelos como mandante contra o Criciúma. Já o Criciúma acumula um jejum de 6 partidas, sem vencer como visitante pelo Brasileirão Série B, e o Tigre Catarinense venceu todos os últimos 4 duelos contra o Sampaio Corrêa. Jogo 7. Red Bull Bragantino e Goiás. Domingo, 11 da manhã, na Arena Red Bull, pela rodada 27 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Touro Louco é o 11º com 33 pontos e o Esmeraldino é o 9º com 36. Na rodada passada, as duas equipes empataram em 1-1 seus respectivos jogos. O Red Bull Bragantino foi até Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro e o Goiás recebeu o Flamengo na Serrinha. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Maurício Barbieri conseguiu 3 empates e 2 derrotas. Vem de um jejum de vitórias a equipe de Bragança Paulista, enquanto o Goiás do técnico Jair Ventura vem de um período de invencibilidade. Nos últimos 5 foram 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o Red Bull Bragantino tem 61% de aproveitamento e o Goiás, como visitante, na temporada tem 51% de aproveitamento. As probabilidades indicam 26% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino, 41% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Goiás. Vamos às dicas para este jogo 7. O Red Bull Bragantino sofreu apenas 3 derrotas nas 13 partidas como mandante neste Brasileirão Série A. Além disso, o Touro Louco acumula um jejum de 6 partidas sem vitória pelo Brasileirão Série A. Já o Goiás sofreu apenas 1 derrota nas últimas 8 partidas pelo Brasileirão Série A. E o Esmeraldino venceu apenas 4 das 13 partidas como visitante que fez neste Brasileirão Série A. Jogo 8. Udinese e Inter de Milão. Domingo, 7h30 da manhã, no horário de Brasília, no Friuli, pela rodada 7 da Série A Team, o campeonato italiano. A Udinese é a 4ª colocada com 13 pontos e a Inter de Milão é a 6ª com 12 pontos. Na rodada passada do Calcio, a Udinese venceu o Sassuolo fora de casa por 3-1 e a Inter de Milão venceu o Torino em casa pelo placar de 1-0. A Udinese não disputa competições europeias, já a Inter de Milão disputa a Liga dos Campeões da Europa, teve compromisso no meio de semana e venceu o Vitória Pilsen, lá na República Tcheca, pelo placar de 2-0.
Nos últimos 5 jogos, a Udinese conseguiu 4 vitórias e 1 empate. O time de Udine vem de 4 vitórias nos últimos 4 jogos. E os Nero-Azzurri vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, a Udinese fez 4 jogos e tem 83% de aproveitamento. E a Inter de Milão, como visitante, tem 4 jogos e 50% de aproveitamento. As probabilidades indicam um leve favoritismo para a Udinese. 39% de chances de vitória para o time da casa, 28% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o time visitante, ou seja, a Inter de Milão. Vamos às dicas. A Udinese está invicta nas 3 partidas que fez até agora como mandante nesta Série A Team. E o time de Udine acumulou um jejum de 8 duelos, sem vitória como mandante contra a Inter de Milão. É um jejum que já dura desde 2014, ou seja, há 8 anos. Já a Inter de Milão sofreu apenas 6 derrotas nas últimas 44 partidas válidas pela Série A Team. E a Internazionale defende uma invencibilidade de 9 duelos contra a Udinese, uma invencibilidade que já dura desde 2018. Jogo 9, Ceará e São Paulo. Domingo, 4 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 27 do Brasileirão Série A. O Vozão é o 14º com 31 pontos e o São Paulo é o 13º com a mesma pontuação, ou seja, as duas equipes com a mesma campanha. Na rodada passada, o Ceará bateu o Santos em casa por 2-1 e o São Paulo em casa empatou em 1-1 com o Corinthians. O Ceará descansou no meio de semana e o São Paulo encarou o Flamengo pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, perdeu por 1-0 e foi eliminado. Nos últimos 5 jogos, o Ceará do técnico Lúcio Gonzalez conseguiu 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Ceará vem de 4 jogos de invencibilidade, enquanto o São Paulo do Robocop Rogério Ceni vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante em 2022, o Ceará tem 63% de aproveitamento e o São Paulo, como visitante, tem 39% de aproveitamento em toda a temporada 2022. De acordo com as probabilidades, 24% de chances de vitória para o Ceará, 51% de chances de empate e 25% de chances de vitória para o São Paulo. Vamos saber o motivo ou os motivos deste equilíbrio todo. O Ceará venceu apenas 3 das 13 partidas como mandante neste Brasileirão Série A. Além disso, o Ceará acumula um jejum de 11 duelos, sem vitória sobre o São Paulo pelo Brasileirão Série A. Por sua vez, o São Paulo venceu apenas uma das 13 partidas que fez fora de casa neste Brasileirão Série A, e o São Paulo venceu apenas um dos últimos 6 duelos como visitante contra o Ceará em partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Jogo 10, Vitória e Figueirense. Domingo, 4 da tarde, no Barradão, pela rodada 5 da segunda fase do Brasileirão Série C, os quadrangulares de acesso. O Vitória é o terceiro do Grupo C com 3 pontos e o Figueirense é o vice-líder da chave com 6 pontos. Na rodada passada, o Vitória empatou fora de casa com o ABC em 0-0 e o Figueirense perdeu fora de casa para o Paysandu por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o time baiano conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Figueira vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Vitória tem 55% de aproveitamento e o Figueirense como visitante tem 28% de aproveitamento. As probabilidades indicam um equilíbrio, 35% de chances do Vitória sair vencedor, 32% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Figueirense. Isso porque o Vitória sofreu apenas uma derrota nas últimas 12 partidas válidas pelo Brasileirão Série C. Além disso, o rubro-negro baiano defende uma invencibilidade de 4 duelos como mandante contra o Figueirense. Já o Figueira venceu apenas uma das 11 partidas como visitante
neste Brasileirão Série C. E o Figueirense venceu apenas um dos últimos 6 duelos como visitante contra o Vitória. Jogo 11, América Mineiro e Corinthians. Domingo, 6 da tarde, na Arena Independência, pela rodada 27 do Brasileirão Série A. O Coelho é o 8º colocado com 36 pontos e o Corinthians é o 5º com 44. Na rodada passada, as duas equipes ficaram na coluna do meio. O América Mineiro empatou sem gols com o Botafogo fora de casa e o Corinthians também fora de casa ficou no 1-1 com o São Paulo. O América Mineiro teve a semana toda para trabalhar, já o Corinthians recebe o Fluminense na Neoquímica Arena nesta quinta-feira pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o América Mineiro conseguiu 1 vitória e 4 empates, vem de uma sequência invicta, enquanto o Corinthians vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Corinthians tem uma sequência de 4 jogos de invencibilidade. Como mandante na temporada, o América Mineiro tem 51% de aproveitamento e o Timão, como visitante, tem 36% de aproveitamento. As probabilidades indicam 28% de chances de vitória para o América Mineiro, 45% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o Corinthians. Isso porque o América Mineiro sofreu apenas 3 derrotas nas 13 partidas que fez como mandante neste Brasileirão Série A, o que explica a boa campanha. Além disso, o Coelho venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Corinthians por todas as competições. Por sua vez, o Corinthians venceu apenas 4 das 13 partidas como visitante que fez neste Brasileirão Série A, e o Corinthians defende uma invencibilidade de 4 duelos contra o América Mineiro. Jogo 12, Juventude e Fortaleza. Domingo, 6 da tarde, no Alfredo Jaconi, pela rodada 27 do Brasileirão Série A. O Papo é o último colocado com 18 pontos e o Fortaleza é o 15º com 30 pontos. Na rodada passada, o Juventude perdeu fora de casa para o Palmeiras por 2-1 e o Fortaleza, pelo mesmo placar e também fora de casa, foi derrotado pelo Fluminense. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Humberto Louser conseguiu 2 empates e 3 derrotas. Juventude vem de um longo jejum de vitórias. Ao contrário do Fortaleza, que nos últimos 5 jogos conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Só que o tricolor vem de 2 derrotas nos últimos 2 jogos. Como mandante na temporada, o Juventude tem 35% de aproveitamento e o Fortaleza, como visitante, tem 46% de aproveitamento. As probabilidades indicam 25% de chances de vitória para o Juventude, 34% de chances de empate e 41% de chances de vitória para o Fortaleza. Vamos saber os motivos que levam o Fortaleza a ter esse leve favoritismo. O Juventude venceu apenas 2 das 13 partidas como mandante que fez neste Brasileirão Série A. E o Juventude venceu apenas 2 dos últimos 8 duelos como mandante contra o Fortaleza. Já o Fortaleza sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas válidas pelo Brasileirão Série A. E o Fortaleza defende uma invencibilidade de 7 duelos contra o Juventude, ou seja, não perde para o Juventude há 7 jogos. Jogo 13, mais um clássico estadual, desta vez entre Palmeiras e Santos. Domingo, 6h30 da tarde, no Allianz Parque, pela rodada 27 do Brasileirão Série A. O Palmeiras é o líder do campeonato com 54 pontos e o Santos é o 10º com 34 pontos ganhos. Na rodada passada, o Palmeiras em casa venceu o Juventude por 2-1 e o Santos fora de casa foi derrotado pelo Ceará pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, conseguiu 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, enquanto o Santos, que ainda está definindo o próximo treinador, vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Palmeiras tem 82% de aproveitamento e
o Santos, como visitante, tem 33% de aproveitamento. As probabilidades indicam 49% de chances de vitória para o Palmeiras, 32% de chances de empate e 18% de chances de vitória para o Santos, ou seja, o Palmeiras franco favorito. Isso porque o Verdão defende uma invencibilidade de 5 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A e ainda por cima defende uma invencibilidade de 9 clássicos contra o Santos por todas as competições. Por sua vez, o Peixe venceu apenas 2 das 13 partidas que fez neste Brasileirão Série A como visitante, e o Santos acumula um jejum de 8 clássicos sem vitória, atuando fora de casa contra o Palmeiras, jejum que dura desde 2018. Jogo 14, Atlético e Cuiabá. Domingo, 7 da noite, na Arena da Baixada, pela rodada 27 do Brasileirão Série A. O Furacão é o sexto colocado com 43 pontos e o Dourado é o 17º com 26, abrindo a zona de despromoção. Na rodada passada, o Atlético visitou o Avaí em Santa Catarina e empatou em 1-1. E o Cuiabá visitou o Internacional em Porto Alegre e acabou perdendo por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Atlético conquistou 2 vitórias e 3 empates. E o Cuiabá vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Atlético tem 70% de aproveitamento e o Cuiabá, como visitante, tem 41% de aproveitamento. As probabilidades indicam 52% de chances de vitória para o Atlético, 31% de chances de empate e 18% de chances de vitória para o Cuiabá. Vamos às dicas. O Atlético defende uma invencibilidade de 12 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Furacão venceu o único duelo como mandante contra o Cuiabá em toda a história. Já o Cuiabá, por sua vez, acumula um jejum de 5 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série A, e o Cuiabá, além disso, venceu apenas um dos 3 duelos contra o Atlético, em toda a história. Vamos repassar para você a programação do concurso 1017 da Loteca, repetindo o prêmio, R$300 mil para quem gabaritar todos os jogos. Vamos lá, jogo 1, Flamengo e Fluminense, jogo 2, Aparecidense e Volta Redonda, jogo 3, Avaí e Atlético Mineiro, jogo 4, Brusque e Vila Nova, jogo 5, Botafogo e Coritiba, jogo 6, Sampaio Corrêa e Criciúma, jogo 7, Red Bull Bragantino e Goiás, jogo 8, Udinese e Inter de Milão, jogo 9, Ceará e São Paulo, jogo 10, Vitória e Figueirense, jogo 11, América Mineiro e Corinthians, jogo 12, Juventude e Fortaleza, jogo 13, Palmeiras e Santos e jogo 14, Atlético e Cuiabá. Lembrando que você pode fazer a sua aposta até este sábado, às 2 da tarde, em qualquer casa lotérica ou nos canais online das loterias Caixa. O preço na casa lotérica da aposta mínima custa R$3, o preço da aposta mínima nos canais online das loterias Caixa custa R$30. Se você quiser saber os preços de outras combinações de aposta da Loteca, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou pelo site loterias.caixa.gov.br. Vou repetir para você: loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga faturar esse prêmio aí de R$300 mil. É isso, estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando. O nosso programa volta na quinta-feira que vem, no mesmo horário, nos mesmos canais, às 7 da noite, no som da Antena Esportiva, pelo YouTube, pelo Facebook Rádio AE e pelo aplicativo da Antena Esportiva. Este final de semana, você vai curtir as emoções de Aparecidense e Volta Redonda, que é o jogo 2 deste concurso 1017
da Loteca. A partir das 2h30 da tarde, você vai conferir esse jogo conosco. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e vamos dar um basta à violência contra a mulher. Denuncie os casos de feminicídio ligando para o telefone 180. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.